Sejam, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural da formação de neurohipnoterapia, onde nós falaremos um pouco sobre os fundamentos e faremos algumas práticas clínicas para que você entenda melhor como funciona, afinal de contas, esse trabalho tão incrível e maravilhoso que eu sou completamente apaixonado. Para isso, claro, o que nós vamos fazer na aula de hoje, né? Primeiro, por que as pessoas estão escolhendo, decidindo pela hipnoterapia como tratamento psicológico? Por que a hipnoterapia trata com tanta eficiência transtornos emocionais como pânico, ansiedade, fobias, dores crônicas, vícios e tantas outras coisas? Qual o papel do hipnoterapeuta com relação ao tratamento terapêutico? O consciente, pré-consciente, inconsciente, será que isso existe? Será que isso faz diferença? É possível limpar, organizar, equilibrar, modificar o nosso inconsciente? Vamos fazer isso na prática. Toda hipnose é uma auto-hipnose? Vamos ver? E como realizar uma auto-hipnose? Então, todo mundo vai sair daqui sabendo fazer uma auto-hipnose. E, é claro, temos que ter as práticas com as quais, lógico, sou tão fascinado, né? Então, para me apresentar, olá, eu sou Rafael Haddad, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta e atuo agora na formação de neurohipnoterapeutas no tratamento de tantos transtornos emocionais e comportamentais. Vamos lá. A pergunta que mais me fazem, afinal de contas, como funciona a hipnoterapia? Bom, tudo que existe no mundo é um fato. E não existem fatos tristes nem fatos alegres. O que torna um fato triste, um fato alegre, um fato sombrio, um fato esplendoroso, milagroso, é a nossa interpretação do fato. Modificando a interpretação do fato, você modifica, sabe o quê? As suas emoções. E é isso que é a magia. Porque as emoções são elementos químicos que ocorrem dentro da gente. E se nós modificarmos a forma como vemos o mundo, a forma como interpretamos os fatos, esses elementos químicos, eles são diferentes também. Vamos falar de emoções como tristeza, medo, raiva, nojo, alegria. Tudo isso é química. E quando nós temos um desses elementos químicos dentro da gente, é claro que vai gerar uma coerência com a nossa vida chamada comportamento. Então, o nosso comportamento ele é completamente coerente com as nossas emoções e é coerente com a nossa interpretação. Então, sendo assim, é interessante quando a gente percebe isso. Eu quero mudar um comportamento, por exemplo. Se eu quero mudar um comportamento, lembrando que as emoções são químicas, fica evidente que vale muito a pena pensar na ideia de, por exemplo, usar um elemento químico no meu corpo. Vou supor, uma pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, vai lá e toma um remédio qualquer. Esse remédio vai modificar quimicamente essa pessoa, então vai lidar com as emoções. Modificando a emoção dela, modifica o comportamento. Né? Dá para entender isso? Lógico, né? E por que nós falamos que a hipnoterapia trata a causa, a raiz dos problemas, das queixas que nossos clientes aparecem? Porque a hipnoterapia ela está focando na interpretação. Quando você foca na interpretação das questões, nós podemos resolver uma série de questões que não eram apenas resolvidas de algumas formas apenas emocionais ou adestramentos comportamentais. Né? Não é à toa que a hipnoterapia é muito eficiente no tratamento de transtornos emocionais e comportamentais, tais como síndrome do pânico, fobia, ansiedade, vício, estresse, depressão, obesidade, utilizada para exercício físico, para motivação, emagrecimento, concurso público. Tem tanta coisa que pode ser aplicada, porque a hipnoterapia ela vem do que é mais próprio do ser humano, que é a interpretação do mundo. E se nós modificamos a interpretação do mundo, novos resultados são possíveis para a gente. Né? Mas por que fazer hipnoterapia se existem tantas outras formas de fazer tratamento, fazer terapia? Não é verdade? Bom, primeiro, a hipnoterapia a terapia comportamental e a psicanálise foram testadas em conjunto numa pesquisa na década de 70, que foi feita por Alfred Barrios. E quando ele comparou os dados, ele ficou impressionado, afinal de contas, quando ele colocou a média do tempo de duração de uma pessoa que vai fazer psicanálise, outra que vai fazer terapia comportamental e hipnoterapia, ele ficou impressionado. Né? E aí ele divulgou esse trabalho. E foram várias, dezenas, centenas de pessoas. Né? E por quê? Afinal de contas, o trabalho científico é um estudo comparativo. Né? É bem interessante, então, quando você pega ali 6 sessões de hipnoterapia e tem 93% de sucesso, acredito que alguma coisa tem aí que é diferente. Né? E é por isso
que a gente consegue levar isso para o maior número de pessoas, aprenderem a fazer essa terapia de uma forma tão incrível, responsável, para poder transformar o mundo, né? Tem um slogan que eu gosto muito, que são 6 horas na clínica, o resto da vida para viver, que é o slogan que eu tenho na minha clínica, que eu gosto muito desse slogan, 6 horas na clínica, o resto da vida para viver. Claro, tem casos que vão ser mais sem sessões? Lógico, porque a vida muitas vezes não cabe no quadradinho. Mas a maioria das pessoas tem resultados muito positivos em 3, 4 sessões. Então, isso é impressionante, né? Bom, esse aqui são alguns depoimentos de alguns clientes meus, o que me trouxe algumas certificações bem interessantes. A primeira, Doctoralha, que é ser recomendado por 100% dos meus clientes e também ser considerado um dos hipnoterapeutas mais bem avaliados do mundo, certo? Bom, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, claro, acessa lá, por favor, clinicarafaeladade.com.br, certo? Então você entra lá e conhece um pouco mais do meu trabalho, que lá você vai poder ver tanto depoimentos como o que mais funciona nesse trabalho todo, ok? Mas agora eu quero saber, afinal de contas, quem é você que está aqui? Qual o seu nome, o que você faz da vida, qual o seu hobby, onde é que você mora, onde que você vive e por que no treinamento de hipnoterapia? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Agora que nós já nos conhecemos um pouco melhor, vamos começar a perguntar por que as pessoas nos procuram. Quando eu falo nos procuram, é hipnoterapia. Por que as pessoas procuram hipnoterapia? Por que será? Será que a primeira opção das pessoas que para procurar hipnoterapia, sei lá, eu estou com um problema na minha vida, eu acho que eu vou procurar um hipnoterapeuta. Você acha que é assim? Não, tem várias outras opções. E quando nos procuram, geralmente é porque já tentaram outras formas de tratamento, mas não encontraram. E sabe o que as pessoas realmente nos procuram? Mas, na verdade, procurar para qualquer especialista que você seja, as pessoas procuram porque elas têm um problema. Mas, na verdade, quando as pessoas nos procuram, é porque elas estão atrás de milagres. Milagres. E para falar sobre isso, eu preciso explicar para você o que são milagres. E para explicar por milagres, eu vou até desenhar. Existe uma coisa chamada mundo, que é onde você está. O eu. O seu limite de mundo diz o seguinte: o mundo é isso aqui que eu vejo, é isso aqui que eu acredito, são esses resultados que eu tenho. Só que de verdade, aqui do lado de fora, é que está o verdadeiro mundo. E esse mundo, muitas vezes, ele não pertence onde você se encontra. E onde que são essas pessoas? Geralmente, você vai encontrar pessoas dentro aqui do eu, que são pessoas que têm controle, são pessoas controladoras, pessoas que têm medo, pessoas que têm dificuldade de se abrir, né? De se abrir. Nós vamos encontrar pessoas com várias queixas desse mundinho aqui. São pessoas que não conseguem perdoar, porque afinal de contas o mundo está todo errado. São pessoas vitimistas, são pessoas que sofrem em geral. E sabe o que é interessante? Elas simplesmente não têm culpa de serem o que são, ou estarem sentindo o que estão sentindo. Elas simplesmente não sabem fazer de outra maneira. Quando essas pessoas nos procuram, ou estão sofrendo de depressão, ansiedade, enfim, o que acontece? Essas pessoas, elas não têm acesso ao mundo de verdade. E o mundo aqui fora, esse mundo aqui, lindo, maravilhoso, fantástico, esse mundo aqui existe. Só que essa pessoa não consegue enxergar. Quando alguém procura o milagre, é porque está querendo fazer parte de algo que ela não enxerga. O nosso papel enquanto hipnoterapeutas é justamente fazer esse mundo entrar nessa pessoa. Só que, na verdade, não se dá dessa forma. O milagre, na verdade, se dá quando essa pessoa aprende a ir para o mundo. Quando ela começa a enxergar o mundo de uma forma que ela não tinha enxergado antes. Quando simplesmente novas interpretações são possíveis para ela. Quando você olha para o mundo e fala, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, lembra do mundo das interpretações? Essa pessoa está vivendo no mundo das interpretações. E os milagres não existem no nosso mundo. Sabe qual é o grande problema das pessoas controladoras? É porque quando você controla tudo à tua volta, você não está pronto para o milagre.
Você não está pronto para ver que o milagre pode acontecer na tua vida. Simplesmente porque o milagre, ele não está no mundo que você conhece. O milagre é algo que está fora desse mundo. E o controle fecha todas as portinhas para que nada de novo possa entrar. Então as pessoas nos procuram por milagres. Só que esses milagres não vão acontecer se essa pessoa não conseguir entender como funciona o mundo fora da casca que ela criou. Então, se as pessoas nos procuram por milagre, a primeira coisa é demonstrar a elas que existe alguma coisa lá fora que ela não está enxergando. Se as pessoas nos procuram por milagres, é esse milagre que nós vamos fazer com que elas encontrem. E eu não estou falando sobre milagres religiosos. É acesso a um novo mundo que ela não conseguia enxergar antes. E eu preciso muito, para que a gente consiga fazer um trabalho muito legal, eu tenho que falar sobre chaves com vocês. E eu preciso falar das chaves para vocês. E que chaves são essas? São as chaves que abrem as portas para esse novo mundo de milagres possíveis. E para poder ser mais específico sobre essas chaves, eu realmente quero falar sobre elas. Eu quero saber exatamente qual desses objetos que abre uma porta. E eu quero que você me diga quais desses objetos abrem uma porta. Vocês podem responder, tá bom? Acho que todos, né? Todos, com certeza. Depende O só da que muda é porta, da a vontade. forma como ele abre, né? Uns arrebentam, outros mas tudo vai fazer um buraco. Isso aí. Todos abrem a porta. Todos abrem a porta. E sabe por quê? Porque tudo funciona. Tudo funciona. Eu quero que a pessoa enxergue o milagre, eu posso usar qualquer ferramenta. E tudo funciona. Agora, quando tudo funciona, nós não estamos falando sobre algo que é certo ou algo que é errado. Estamos falando sobre funcionalidade. Aquilo que dá resultado. O nosso foco é resultado. Mas será que vale a pena para todo mundo usar um tanque de guerra para abrir uma porta? Será que vale a pena para todo mundo usar um machado para abrir a porta? E se a pessoa não tem porta? O que acontece? E se ela não tem porta, ela não consegue atravessar porque a porta é estreita demais? O que a gente vai fazer? Não existe resultados certos nem resultados errados. Existem apenas resultados. Existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. E quando a gente começa a pensar sobre isso, sobre funcionalidade, nós conseguimos ser muito mais objetivos no zelo, no tratamento, no alcance dessas questões. O ideal é que a gente abra a porta da forma mais adequada. Pois se nós não queremos estragar a casa toda, nem precisar reformar nenhuma coisa depois. Se você, por acaso, quer abrir uma porta, você vai estourar a casa? Não. Você pode encontrar a chave perfeita, ou a forma perfeita para fazer isso. E quanto mais exato, mais perfeito a gente conseguir fazer, melhor. Qual é a diferença entre usar uma única chave ou ter um molho de chaves? Simplesmente, quando você apenas usa uma ferramenta para abrir uma porta, se essa ferramenta não se encaixa na porta, a porta não vai abrir. Mas quando você tem um molho de chaves, alguma dali funciona. Alguma dali vai dar certo. Você não sabe qual que é ainda, mas você tem ferramentas para que isso seja possível. E são essas ferramentas, essas multidões de possibilidades que é a própria humanidade. Você conhece alguém que seja uma pessoa simples de lidar? Ah, a pessoa tão simples, tão fácil. Eu falo isso e funciona para ela. Você conhece alguém que seja assim? Se eu trabalhasse como entregador de, sei lá, de comida, de McDonald's. Eu estou lá fazendo entrega de um fast food qualquer na casa de uma pessoa. Seria muito fácil se eu fosse um entregador desse fast food, chegasse na casa da pessoa e tudo certo. Vai ter pessoas que vão pedir para deixar o lanche no chão. Tem pessoas que vão querer te dar um trocado, uma gorjeta. Tem pessoas que não vão querer fazer isso. Tem pessoas que vão pedir para o porteiro entregar. Tem pessoas que vão pedir para você deixar na porta. Depois que você for embora, que ela vai abrir a porta. Tem pessoas que vai perguntar se você quer tomar um cafezinho. Tem pessoas que... Não existe apenas uma forma da gente fazer as coisas. Mas existem coisas que funcionam mais do que outras. E é em busca disso que nós vamos falar hoje. Simplesmente, se eu tenho um monte de chaves, qual que delas que abre a porta?
nós temos que prestar. Simplesmente, uma pessoa quando chega para a gente no consultório, ela é simplesmente uma porta. E ela está com várias coisas na cabeça. Ela quer que, por exemplo, ela quer abrir a porta, mas tem medo de abrir a porta. Você acha que isso é raro de acontecer? Você acha que é difícil alguém querer alguma coisa, mas ter medo de fazer o que quer fazer? Você acha que isso é raro? Você mesmo aí que está olhando, eu sei que você está... Você acha que na tua vida você já passou por isso? Eu quero, mas estou com medinho. Já fez isso? É claro, claro que dá. Dá medo, né? Há coisas que funcionam para a maioria das pessoas. Mas a subjetividade de cada uma, a personalidade, os ganhos secundários de cada uma, a história, o trauma de cada pessoa afeta diretamente o resultado. Então, qual que é o segredo? O segredo é que quanto mais opções nós temos, é ótimo. Ótimo. Fantástico. Aliás, a minha mãe... Você tentou abrir a porta da casa de uma pessoa que a chave não era sua, o molho de chave, a pessoa tinha um molho de chave e falou, pega uma coisa na minha casa. Aí você ficou lutando com as chaves até encontrar qual que era a chave certa? Já passou por isso com você? Responde aí. Já aconteceu isso? Sim, é horrível. É horrível. Você não sabe nem por onde começar. Você tem um monte de chave e não sabe qual que abre a porta, né? Então, quanto mais opções, isso é ótimo. Mas quanto mais assertivo você for, melhor. Então, nosso objetivo é fazer uma forma de que nós sejamos bastante assertivos com a maioria dos nossos clientes. Não existe não é todo mundo igual, e isso é muito importante. Mas quanto mais assertivo nós formos, melhor para a gente e para o paciente. E sabe por quê? Porque simplesmente ele está ali a procurar ajuda. Talvez você seja a última opção para ele. E quando a gente começa a encontrar assertividade, identificar alguns gatilhos, alguns comportamentos, saber o passo a passo, o que fazer para dar resultado adequado, a gente vai lá e fala, peraí, tem esse padrão aqui. Opa, é esse aqui que eu vou. E você vai, e sabe o que acontece? Dá certo. Então, nós vamos estudar exatamente como que funciona esse modelo. Como que essas pessoas que podem ter tantos resultados fantásticos, que nós podemos envolver com resultados milagrosos. E quando eu falo de milagre, estou falando daquele mundo que aquela pessoa não conhece. E por que a metodologia da hipnoterapia é assertiva? Porque nós utilizamos uma estrutura que já existe na pessoa, para que ela possa ser capaz de abrir a própria porta. A hipnoterapia possibilita criar condições não para tornar a pessoa um chaveiro profissional, mas para identificar qual chave melhor aquela porta que ela precisa. Percebam que o papel da pessoa não é que ela aprenda a criar novas chaves para a vida dela, mas que ela saiba usar as chaves que ela tem. Porque quando ela faz isso, ela encontra o recurso que está dentro dela, ela consegue criar motivação, perceber que milagres existem e que ela pode fazer alguma coisa que já está dentro dela. Ela não tem que inventar nada novo. E aí vem a questão sobre abrir a casa de uma pessoa com as chaves que você não conhece. Cara, a minha mãe tem um molho de chaves. E ela me deu 5 chaves. E nessas 5 chaves eu tinha que abrir 3 portas. Um portão de entrada, um portão do corredor e a porta da casa dela. Sabe quantas tentativas eu fiz? Pelo menos umas 400. Eu me senti um debilóide usando aquelas chaves. São 5 chaves, 3 portas. Impressionante como parece que você já tentou a mesma chave várias vezes e não deu certo. Né? Agora, e se tivesse indicado lá, olha, porta 1, essa chave 1. Porta 2, chave 2. Seria tão bom, né? Seria tão incrível. Bom, o hipnólogo, ele é justamente o chaveiro. É o chaveiro profissional. É aquele cara que vai moldar a chave para cada tipo de fechadura. Nós vamos aprender. Imagina que as ideias são coisas. A ideia é tão material como se fosse uma parede de concreto. E quando eu falo parede de concreto, não estou mentindo. Parede de concreto. Ela é tão... Uma ideia, ela é tão real quanto um celular. Ela é tão real quanto um par de óculos. Tão real quanto uma caneca. Quando a gente começa a entender que ideias são coisas, nós conseguimos ter controle sobre elas. E quando nós conseguimos ter controle sobre nossas ideias, nós podemos controlar o mundo. Aquele mundo que nós vemos é aquele mundo que chega até nós. E é isso que nós, hipnólogos, fazemos. Nós fazemos as pessoas, nós moldamos chaves
para que as pessoas, por vontade própria, sejam capazes de chegarem lá e abrirem essa porta. Teve milagres na minha vida que eu já vi acontecendo já. Pessoas que estavam isoladas em casa há 20 anos, pessoas que estavam em depressão profunda há 5 anos, e, sei lá, às vezes em uma sessão a pessoa já não conseguiu se levantar da cama. A pessoa em 4 dias conseguiu fazer milagres que eu não tinha feito há 20 anos da vida dela. Acho que aconteceu aqui, não sei se foi aqui, mas foi num treinamento, uma pessoa que não saía de casa, que ela tinha medo. E no treinamento eu falei assim, então, você tem uma coisa, sai e tira uma foto lá de fora da sua casa. A pessoa foi lá, tirou foto, durante o treinamento isso aconteceu. E sabe o que é incrível? Eu não coloquei arma na cabeça da pessoa, não obriguei a pessoa a ir. Mas ela aceitou pegar a chave que eu tinha criado e colocou na porta para abrir e abriu. Nós não podemos obrigar um cavalo a beber água. Não podemos obrigar um cavalo a beber água. A gente pode levar um cavalo até o rio, mas não tem capacidade de obrigá-lo a beber água. E é isso que nós fazemos. Nós damos a oportunidade às pessoas abrirem essa porta. Se elas querem entrar, elas vão entrar. Se elas querem trancar, elas vão trancar. Elas são autônomas nesse ponto. Mas depende muito dessa iniciativa, dessa atitude. E, claro, podem contar com a gente, que a gente vai fazer esse trabalho para ajudar o maior número possível de pessoas. Então, vamos do simbólico ao mundo real. Vamos fazer a nossa primeira prática. Na verdade, segunda, né? E, para isso, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Bom, e para a gente ter noção de como funciona essa prática, tirando o simbólico para o mundo real, eu quero que você aproveite seu papel e sua caneta e comece a me dizer, afinal de contas, será que a gente consegue pegar um exemplo de acordo com as analogias que nós criamos? Pessoas que querem abrir uma porta com a chave errada. Eu quero que você crie uma analogia, onde que no mundo real você vai encontrar essa atividade. Eu quero que você pegue um caso, pessoa que faz tal ato, tal comportamento, e que faça isso. Então você vai criar aí. Esse simbolismo, eu quero que você transporte para a realidade. Ok? Então, vou dar aí para vocês 10 minutos. 10 minutos. Começando agora. Claro que você que está vendo a gravação não vai precisar ficar vendo 10 minutos a gravação. Né? Eu vou dar pausa aqui, não tem problema nenhum. Bom, então você que está vendo a gravação aí, dá pausa no vídeo e responde as perguntas para continuar sem perda alguma da nossa experiência, ok? Bom, continuando com o pessoal que está aqui presente, percebo que nós não vamos estudar o certo e errado. Nós vamos aprender sobre funcionalidade, aquilo que funciona e aquilo que não funciona, ok? Nós vamos encontrar o papel do hipnoterapeuta que não é diagnosticar. Não cabe a nós diagnosticar, isso é o papel do psicólogo, papel do psiquiatra, papel do médico. O nosso papel não é diagnosticar. Olha, você tem isso. Não, não cabe a nós. Nós não vamos emitir laudos. Nada disso. O que nós vamos fazer é criar recursos para a autonomia daquela pessoa. Nós vamos realizar sonhos. Nós vamos gerar felicidade. Vamos fazer alguém ter a vida coerente com o que ela deseja. Esse é o nosso objetivo. É criar autonomia. Isso é, a pessoa vai criar a sua forma de viver da forma como ela deseja. Ela vai ter poder para isso. Nós vamos trabalhar com poder e liberdade. Ela tem poder para isso, autonomia. E é bem interessante, nós vamos encontrar várias formas de tratamento que podem ser aplicados com a hipnose. Né? A PNL faz parte do nosso programa. O Reiki, ele não faz parte do nosso programa, mas tem um grande mestre Reiki que atua com ele, o Maurício Oliveira, aliás, procura lá Maurício Oliveira Reiki no Instagram, o cara é incrível. Ele utiliza a hipnose e ele me narrou uma coisa incrível. Ele disse que uma parente dele lá, acho que foi a irmã dele, ele fez a prática de hipnose com a turma dele, né? Ele tem vários alunos, e a irmã dele, que o acompanha há anos, falou assim, foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei isso. E olha só, e por quê? Porque a hipnose permitiu que isso acontecesse, esse estado hipnótico. Então, isso é maravilhoso, gente.
É fantástico quando você tem um resultado que você pode aplicar em outras coisas. O coach, gente, tem várias ferramentas de coach que a pessoa não tem imaginação nenhuma, fica bloqueado, não sabe falar. Utilize. Gestalt, você pode criar Gestalt de olho fechado lá e fazendo milagres na tua vida. Com neurociência, por que isso funciona? Existem princípios, fundamentos neurocientíficos que embasam tudo que a gente está fazendo. A psicologia positiva, gente, psicologia positiva é um milagre, é uma coisa incrível. Faz você ver coisas que você não veria de outra forma. Isso é maravilhoso. Terapia cognitivo-comportamental, nós vamos utilizar muitas ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. E é interessante que uma terapeuta que eu conheço falou uma vez assim: olha, a terapia, a TCC é a única comprovação científica, mas eu não gosto dela. É interessante isso, né? Nós somos muito complexos, gente, não tem jeito. Né? Bom, vamos lá. Tudo funciona, a gente já viu isso. A gente sabe que tudo funciona. Tudo, de alguma forma, vai dar certo. Mas como que a gente vai usar isso? Como que... Tá bom, eu sei que tudo funciona. E aí, como é que eu uso? Bom, para isso a gente vai ter que entender o que é hipnose. Né? Bom, hipnose é um estado ampliado de consciência. Todos nós experimentamos esse estado diariamente. Diariamente. Peço que você imagine a cena em que você está no ônibus sentado olhando para o lado de fora. Você está olhando para o lado de fora e seu olho está aberto, só que você está vivendo outro mundo. É o fantástico mundo de Bob. Você não sabe quem sentou do seu lado, quem está levantando. Você está olhando para o lado de fora e você não está vendo nada. Você está criando um novo mundo. Alguém já passou por isso aqui? Já passou por isso? Você está olhando, está viajando. Alguém já fez isso? Viajando de ônibus? Sim. Uhum. Claro. Alguém já fez isso do nada e vem aquele cara chato e faz assim na sua frente para você acordar? Você está curtindo lá, amarradão a sua imaginação e vem alguém e corta você? Já fizeram isso com você? Já? Não? Pai e mãe fazem esse tipo de coisa. É isso. Nós vivenciamos hipnose todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. E simplesmente o que a gente vai fazer é pegar esse estado e adequá-lo no uso clínico. Como é que eu consigo pegar um sujeito e colocá-lo nesse estado? Né? Então a gente aprende exatamente isso. O que é terapia? Terapia é uma assistência à saúde humana, tanto física quanto psicológica. Eu poderia colocar que é saúde holística, que vai ver o ambiente, que vai ver, sei lá, espiritualidade, enfim, energia, tudo isso é válido. Terapia é quando você traz saúde para o sujeito, ok? Da assistência humana. O que é hipnoterapia? A hipnoterapia é uma atividade que usa a hipnose em prática terapêutica. Isso é evidente, é análise de conceito. Né? Você vai utilizar a hipnose com a prática terapêutica. Então, é interessante dizer que hipnoterapia não é uma técnica de hipnoterapia. A hipnoterapia é pegar uma prática terapêutica e aplicar sobre hipnose. Ok? Então, é interessante que a hipnose... Imagina um muro. Um muro. Aí tem cheio de tijolo. Só que se você não colocar cimento, o tijolo cai. Não é isso? A hipnose, ela é justamente o cimento. As técnicas terapêuticas são um tijolo. Então, você vai ter as técnicas terapêuticas, mas vai colocar no meio disso aí a hipnose. E aí nós teremos resultados fantásticos, porque vai aproveitar um recurso que é da própria pessoa. Okay? E por que eu chamo esse treinamento que eu realizo de neurohipnoterapia? Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu decidi utilizar metodologia científica. Isso é, está embasado em texto? Está embasado em arquivo? Está em explicação por que funciona? Ótimo, então vamos colocar. Eu, particularmente, utilizo a hipnoterapia porque é a aplicação terapêutica sob hipnose com embasamento na neurociência. Isso aí funciona no cérebro? Então tem explicação? Ok, vou usar. Então eu chamo de neurohipnoterapia, porque são fundamentados em questões neurológicas, neurocientíficas e embasadas em ciência. Então, nada do que eu uso tem alguma coisa assim, olha, vamos... Não. Funciona. Ok, funciona. Tem explicação? Não tem explicação. Olha, se funciona, tá ok. Mas vamos procurar explicação para isso? Então, como a gente tem esse vazamento técnico-científico, eu chamo de neurohipnoterapia, ok? E para falar sobre isso, temos que falar sobre o modelo da mente. Esse modelo da mente é o modelo freudiano. Tá? Quando a gente fala de consciente, pré-consciente, alguns chamam pré-consciente de subconsciente e inconsciente, vamos entender o que é isso. Tá? Muitas pessoas falam comigo sobre hipnose
consciente, hipnose inconsciente, que é o estado de inconsciência. Vamos colocar nome aos bois? Como é que é isso? Funciona melhor? Vamos lá. Consciente é tudo aquilo que você tem consciência. Só que tem o seguinte, nesse momento, você tem consciência que eu estou falando, você conhece minha voz, menos o outro parceiro aqui do grupo que não consegue me ouvir, né? Mas, fora isso, todo mundo tem consciência, né, de que eu estou falando. Todo mundo aqui tem consciência da tela azul que está aparecendo aí. Ok, se já de olho fechado, não tem consciência. Consciência é aquilo no aqui e agora, aquilo que estou ali presente aqui e agora, ok? Agora, o que é pré-consciente? Pré-consciente são as informações que existem em você, mas que não estão presentes agora. Mas são questões que você pode resgatá-las assim que você quiser. Como, por exemplo, nome do meio da sua mãe. Você tem essa informação. A não ser que você não conheça sua mãe, lógico. Mas você tem essa informação. Só que você não estava pensando nisso agora. Qual foi o ano que você nasceu? Você sabe o ano que você nasceu. Você pode não querer admitir o ano que você nasceu, mas você sabe que ano foi. Agora, essa informação não estava consciente para você. Estava no pré-consciente. É uma informação que a qualquer momento você pode resgatar. Ok? Alguma dúvida sobre isso? O que é pré-consciente? Cri? Não. Cri? Ok. Você tem uma pinta no seu corpo. Em que lugar que você tem essa pinta? Você não estava consciente disso agora. Mas aí quando eu perguntei, você, opa, essa aqui. Então esse seria o pré-consciente. E o que seria o inconsciente? O inconsciente são coisas que você não faz a menor ideia mesmo que estão ali presentes. Elas estão, de certa forma, presentes na sua vida, mandam na tua vida, afetam a tua vida de alguma forma, só que você não tem consciência delas. Isso pode dizer, por exemplo, por que você faz o que você faz? Por que você age da forma como você age? Pode ser que você não sabe por que você faz o que você faz. Você apenas faz. E você depois vai tentar justificar essa questão inconsciente, dizendo, usando a razão, né? Não, eu faço isso porque blá, blá, blá. E pode ser completamente falso. O mais importante é que nós vamos utilizar um processo de pré-consciência, de consciência, e afetar com isso a organização do nosso inconsciente, para organizar as nossas ideias, nossas formas de agir. Ok? Nós vamos ter acesso ao que é inconsciente da gente? Não. Não temos acesso. Mas tem uma forma muito positiva de fazermos isso. E sabe como é que é? Através dos símbolos. Usar símbolos, nós podemos modificar questões que nós não entendemos por que aparecem como aparecem. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu peço, nesse exato momento, vou fazer um teste aqui, não estava nem combinado isso com o meu texto quando eu pensei em criar aula. Vamos fazer isso aqui agora. Eu vou pedir para que você feche seus olhos. E agora que você fechou seus olhos, eu peço que você simplesmente sinta uma sensação agradável de amor. Quero que você sinta amor. Pode ser a sensação que você ama alguém ou que é amado por alguém. A sensação que você gosta de alguém. E eu quero que você me diga uma coisa. Onde você sente essa sensação e como que é a forma e a cor dessa sensação para você. Faça isso. Se você está vendo a gravação, você vai estar fazendo comigo. Mas se você está aqui presente, eu vou parar a gravação para que você responda. Então, vamos lá. Vou parar a gravação em 3, 2, 1. Bom, teste feito aqui. Nós tivemos um cilindro no peito verde, tivemos uma luz rosa no peito, tivemos uma forma prateada na garganta, uma pirâmide deitada, tivemos luz amarela em forma de bola. Ok, eu não sei como foi para você experimentar isso. E simplesmente não existe forma certa nem forma errada. É alguma coisa que estava lá dentro, mas de forma inconsciente, que você não faz ideia nenhuma sobre por que estava ali, apareceu. E isso é o simbólico que nós poderemos utilizar. Ok? Lembram de quando eu falei que ideias são coisas? Simplesmente nós podemos aproveitar essa imagem formada pelas coisas,
10 ideias, né? E mudaram nossa vida. Mudar várias ideias, várias correlações com isso. Simplesmente, por que nós falamos de hipnose? Eu pedi em algum momento para vocês fecharem os olhos. Pedi para vocês se concentrarem no pensamento. Alguns demoraram um pouco mais para identificar o sentimento de amor. Alguns conseguiram pensar rapidamente em alguma coisa. Agora, quando a gente fala de hipnose, geralmente estamos falando sobre rebaixamento do fator crítico. O que é rebaixamento do fator crítico? Eu não sei se aconteceu isso com você, mas passou na tua cabeça assim, pensar numa coisa esquisita, pensar numa forma, numa cor, vou fazer isso não, vou falar qualquer coisa. Pode ter passado por você. Agora, se você simplesmente fez, questionou, por que ele quer que eu faça isso? Coisa esquisita, eu vou fazer isso, tudo bem. Agora, se simplesmente você fez, você significou que você fez um rebaixamento do fator crítico, você não questionou, e simplesmente permitiu que daí viesse a sensação. No caso, cilindro verde, ou coração rosa, luz prateada, pirâmide deitada, enfim. E tudo isso foi devido ao rebaixamento do fator crítico. Quando existe o rebaixamento do fator crítico, existe o aumento da sugestibilidade. Isso é a habilidade que você tem de aceitar sugestões. Me dizem muitas vezes, tem pessoas que não aceitam sugestões? Olha, depende da chave, né? Se você usar a chave correta, falar, querido, olha só, se você souber falar muito bem com uma pessoa, se comunicar maravilhosamente bem com ela, você consegue resultado positivo para qualquer pessoa do mundo. Tanto é que um dos fatores que impedem o tratamento da hipnoterapia é o QI baixo. Né? Outra coisa é o ganho secundário. A pessoa não vai ganhar nada se ela parar de sentir o que ela sente. Ela vai simplesmente, se ela tem o que ela tem, é porque simplesmente, se ela tem o ganho secundário, é porque aquele sofrimento que ela passa procura de alguma forma, inconsciente. Né? E então aumenta a sugestibilidade. E sabe o que é mágico? Sabe como é que você consegue alcançar o maior número de pessoas? Pelo engajamento. Você engaja pessoas. As pessoas que estão aqui no treinamento vieram para cá por algum motivo, que querem experimentar, querem saber como é que funciona, como é que é. Então, naturalmente, elas estão engajadas. Naturalmente, no curso de hipnose, você vai mais facilmente entrar em estado hipnótico. Porque está todo mundo engajado no processo. Está todo mundo querendo saber como funciona. Então, se o engajamento é alto, o sucesso é alto. Se você pega um cara esquisito, pé rapado, com, sei lá, pé rapado sacanagem, mas você pega um cara com descalço, isso que eu quis dizer com pé rapado. O cara tá descalço com o pé no chão, aquele pé preto, bermuda, sem camisa, o cara fala para você, fecha seus olhos. Como é que você vai fazer? Vai fechar os olhos na hora? Não vai, né? Você vai demorar a engajar com esse cara até saber quem ele é. Agora, se esse cara é muito conhecido, é um grande cara que você é fã dele, e ele tá descalço, sem camisa, você não tá nem aí se o cara tá descalço, sem camisa. Você já tem um engajamento automático com ele. Então, varia de muitos fatores. Né? O nosso fator principal é gerar engajamento. Quando você tem engajamento, você gera comunicação. E quando você gera comunicação, simplesmente você traz o estado hipnótico e resultados para essa pessoa. Ok? Bom, e vamos verificar, afinal de contas, como que você conversa com o mundo. Se o nosso objetivo aqui é criar engajamento, entender como é que você funciona para o mundo, vamos começar esse trabalho. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para os participantes. Enquanto vou dar pausa, você nem vai perceber isso. Daqui a pouco a gente volta quase magicamente. Vamos lá. Então, vamos falar sobre como, afinal de contas, você conversa com o mundo. Como que as informações chegam até você? Como que você olha para o mundo e fala, nossa, o mundo é assim e o mundo é assado? É claro que nós conversamos com o mundo a partir dos nossos sentidos. Nós temos uma caixinha, nessa caixinha tem o nosso cérebro, e esse cérebro recebe informações através do tato, olfato, paladar, visão, audição. Não é isso? Talvez, se você queira imaginar, inspiração, sei lá. Né? Mas os sentidos do nosso corpo é o que faz as informações chegarem até o nosso cérebro. É o que ativa o nosso sistema de reconhecimento desse mundo. Tanto é que talvez questões como será que um cego sonha? Como que um cego sabe tal coisa? Porque eu não consigo... Explique nuvem para um cego. Quando você tira uma condição visual,
você simplesmente perde uma referência, né? E essa informação chega até seu cérebro. Os cegos sonham também. Só que sonham certamente diferente que você. Eles sonham de uma forma que ele consegue identificar como sendo real para eles, né? Então, mas como é que você conversa com o mundo? Como que você faz isso? Nós temos 3 categorias de conhecimento. Pessoas que são mais auditivas. Isso é, escutam mais, as informações chegam muito bem pela audição. Pessoas que são mais sinestésicas, elas têm que experimentar, elas gostam de toque. São pessoas, por exemplo, que vão preferir um atendimento presencial. Mesmo que seja a mesma coisa, elas vão querer o presencial, porque tem a ideia do toque, de estar presente ali. Elas são sinestésicas. E tem pessoas visuais, que sabe aquela pessoa que só de olhar já sabe das coisas? São pessoas que trabalham com arte, que sabem combinar, né, Samantha Stoff? Enfim, então são pessoas que estão ali presentes e sabem criar coisas. É interessante que é muito comum com motoristas isso, né? Trocar a marcha do carro sem olhar a rotação. Não, o carro está pedindo para mudar a marcha. Tem pessoas que vão sentir que tem que trocar a marcha porque elas estão sentindo que o carro tem que trocar, elas estão percebendo que o carro precisa trocar. E visual porque elas olham mesmo na hora de trocar. Então você consegue, no motorista, identificar como que é que ele vai mudar a marcha de um carro a partir da visão, da audição, enfim, como que ele faz isso. E nós fazemos isso para a nossa vida, o dia inteiro. E isso se expressa na nossa comunicação. Tem pessoas que vão falar sobre conhecimento com você da seguinte forma: vê se te enxerga. Pô, tá usando o olho. Olha só que interessante. Veja só. Olha, todas essas pessoas que usam verbos visuais, a tendência é que elas sejam visuais e que elas aprendam muito com o mundo a partir da visão. Pessoas que são mais sinestésicas vão falar assim: sente a vibe. Olha só, cara, tá sentindo isso? Cara, se toca. Né? Isso é bem interessante. Quando sente, cara, pensei em você, eu queria esfregar isso aqui na sua cara. Porra, isso é muito sinestésico, né? É sinestésico. Identificou, Samã? Imagina, você tem que dar depois, ô Rafael, se é possível aí, o quanto que a gente é de cada troço aí, ou se a gente é possível ser dos 3. Não, não? nós usamos os 3. Olha só, nós usamos os 3, ok? Ah. Só que tem pessoas que são proporcionalmente mais que outros. Eu vou fazer o teste agora com vocês. Fica tranquilo. Show. E auditivo, são pessoas que ouvem mais, tem pessoas que não conseguem ouvir, quando você vai puxar pela imaginação, não conseguem ouvir, imaginar sons, né? Tem pessoas que são capazes de ouvir uma outra pessoa falando, só de pensar na outra pessoa. Né? São pessoas altamente auditivas. São aquelas pessoas que baixam a cabeça na sala de aula para ouvir melhor a aula. Né? Eu tinha um aluno que ele baixou a cabeça, fui professor por, sei lá, 15 anos, e eu tinha um aluno meu que ele baixou a cabeça. E eu falei com ele assim: olha, levanta a cabeça aí. Falta de respeito, pô. Como é que você faz isso? Tem um professor aqui na frente, como é que você faz isso? O garoto era cego, né? E aí eu não sabia, pô, turma nova, né? E o garoto era cego. Então a melhor forma dele encontrar a minha aula, que era de filosofia, era o quê? Ouvindo. E ele baixava a cabeça. Ele estava errado? Não. Mas a minha visão sobre o mundo não permitia entender que um cara tem cabeça baixa. Né? Então isso é bem interessante. Bom, então vamos lá. Vamos fazer um teste. E esse teste aqui é simplesmente para poder te ajudar nesse processo. Peço, por favor, que você feche seus olhos. Deixe seus olhos fechados. Isso. Observe sua respiração. Você não precisa respirar nem mais rápido, nem mais devagar. Apenas observe como você respira. Nesse momento, eu peço que você observe as sensações do seu corpo. E eu peço que você perceba o calor. Onde no seu corpo tiver calor e você possa sentir isso, se aproprie dessa sensação. Pode ser do contato do seu corpo com sua poltrona, com sua cadeira. Pode ser o da roupa. Eu agora peço que você expanda um pouco mais essa sensação e se veja em um deserto. Imagine um sol
quente sobre você, você numa areia quente, e começa a subir a duna, uma duna de areia. E você começa a subir, e vai subindo a duna, sente os seus pés afundando sobre a areia quente, aquela areia quente penetrando as suas botas, nos seus pés. Seus pés tão quentes como a areia. A sua boca vai ficando seca. Você começa a sentir sede. E aquele calor do sol nas suas costas, nas suas roupas, você começa a sentir esse calor. Você pega um cantil, sacode o cantil, escuta um som metálico. Quando abre o cantil, você vai beber água, mas não tem água. Sai apenas areia. E você com sede, subindo, sentindo a força que suas pernas fazem para subir a duna, chega no topo da duna e olha para o horizonte, e todos os lugares também fazem parte do deserto. Até o horizonte, você está no meio do deserto. Lá embaixo, à sua direita, você encontra... Você não sabe o que uma geladeira faz no deserto. Só que você vai em direção a ela. Vai descendo, sentindo seu corpo pesando, descendo essas dunas. Essa duna que você se encontra, seu corpo escorregando, areia quente, você coloca a mão na areia enquanto desce, areia quente, sol quente, boca seca, e vai se dirigindo a essa duna, a essa geladeira. A geladeira, você consegue perceber a vibração dela pelo chão. Você sente o motor dela vibrando pelo chão que você pisa. Você não sabe como a geladeira está ligada em pleno deserto. Talvez você escute o som do motor da geladeira. Você se aproxima dessa geladeira, veja como ela é. Toque a lateral dessa geladeira. Veja a temperatura que ela se encontra. Observe que o som dos pássaros em cima, aguardando o seu evidente fim. E você simplesmente abre a geladeira. Quando você abre a geladeira, aquela fumacinha branca, fria, vai se espalhando pelo teu corpo. E você olha dentro da geladeira e encontra uma bandeja de prata com uma fruta suculenta, geladinha dentro dela. Você pega essa bandeja de prata com essa fruta suculenta, pega um pedaço dessa fruta e experimenta o sabor dela. O seu corpo vai refrescando, ficando gostoso, gelado, refrescante, sentindo toda a sensação do sabor, talvez o som da comida na sua boca. A temperatura esfria, você volta à temperatura normal, com uma energia muito gostosa. E quando você estiver inteiro, sentindo-se bem, regenerado, simplesmente inspire fundo e abra os olhos. Nessa experiência, você vai perceber, eu fiz aqui com os participantes, né? Tem pessoas que viram as dunas brancas, outras douradas, sentiram o calor do sol, eu não perguntei ainda do sabor, né, mas vou perguntar em breve. Você, por exemplo, sentiu o sabor da fruta? Que fruta que era essa? Sentiu o calor do sol? Ouviu o pássaro? Ouviu o som do cantil? Você, por acaso, ouviu o som da geladeira abrindo? Você é auditivo. Né? Então, você pode aproveitar muito mais o lado auditivo para você experimentar a sua vida. Você conseguiu ver todos os detalhes que eu falei? Você viu as dunas no horizonte? Viu a geladeira? Você é muito visual. Sentiu o calor? Sentiu o sabor da fruta? Você foi muito bom, regenerador, você experimentar aquela fruta? Você é sinestésico. Então, quando a gente começa a experimentar as sensações do nosso corpo pela hipnose, nós conseguimos fazer um teste simples como esse, por exemplo, e perceber se você é mais auditivo, mais sinestésico, mais visual. E é claro que a forma como a pessoa fala, você também consegue deduzir se ela é sinestésica, visual ou auditiva. Certo? Então,
A partir daí, a gente já começa. O cliente chega aqui. Primeira coisa que a gente fala com o nosso cliente assim, oi, e aí, tal. Você começa a ouvir o que ele está falando. E a forma como ele fala, você sabe exatamente como atuar. Ah, esse cara aqui ele é mais auditivo. Então você vai aproveitar sensações mais auditivas. Se a pessoa é mais sinestésica, eu tenho uma poltrona aqui que ela aquece, por exemplo. Se a pessoa é sinestésica, ou se ela não é sinestésica, eu posso colocar uma temperatura a mais para estimular assim, agora você vai sentir o calor do deserto. Pô, minha poltrona aquece. Então, ela vai estar pensando, estou aquecendo. E aí ela começa a aquecer de verdade, e o que acontece? Cria coerência. Cria coerência, ela começa a imaginar o deserto, fica mais fácil para ela. Né? Então, tudo a gente pode ser manipulado. Né? Temperatura mais fria. Tem clientes que eu deixei a temperatura aqui mais fria, e aqueço a poltrona, e a pessoa naturalmente vai entrando no estado de relaxamento mais profundo. Por quê? Aqui no meu consultório tem um aroma. E por que tem um aroma? Porque é sinestésico também, então vai aproveitar e deixar a pessoa no estado mais adequado. Eu uso luzes, aquelas luzes ali, ó, trocam de cor. E por que eu troco de cor? Para aproveitar as pessoas que são mais visuais. Enfim, nós podemos utilizar o mecanismo que a pessoa apreende o mundo para poder engajar a ideia. E quando a gente faz isso, nós estamos simplesmente hackeando a realidade. E o que importa para a gente é hackear a realidade do sujeito. Sabe para quê? Para que ele seja capaz de identificar o mundo. Ver um mundo que está lá fora que ele não vê. Lembra dos milagres lá do começo? Nós estamos hackeando a realidade para que ele seja capaz de olhar o mundo. Pessoas com fobias. Pessoas que não conseguiam pegar o carro e sair da garagem. Pessoas que não iam no dentista, que tinham a vida afetada por isso, pessoas com medo de escuro. Cara, é ridículo pessoa com medo de escuro, não é? É ridículo. Pô, um marmanjo grande desse com medo de escuro. Eu tinha medo de escuro. Era ridículo, era, mas eu tinha medo de escuro, E eu vou controlar meus medos? Não, mas aí eu agora comecei a controlar, que eu sei que é possível. E tudo isso acontece. Tem pessoas que não gostam de comer. Um grande amigo meu, Rogério, a filha dele, ele não comia carne, não gostava de carne, tinha nojo. Aí ele, conversando com ela no carro, ele experimentou tal. A garota começou a comer carne, voltou a comer carne, né? Ela tinha nojo de carne, não gostava. Não era questão de veganismo, nem vegetarianismo, era questão de nojo de carne, um afastamento. E ela voltou a comer carne saudavelmente, feliz da vida. Né? E, enfim. Então, quando a gente consegue se comunicar adequadamente com a pessoa, hipnose é comunicação. Se nós conseguimos nos comunicar visualmente com as pessoas, se nós conseguimos nos comunicar de qualquer forma com as pessoas, é um estado de hipnose. É um estado de comunicação. Sobre o estado hipnótico, é verdade, é real o que está acontecendo. Nós temos a parceira aqui da aula, que ela abriu a geladeira e viu um sorvete. Pô, você nem pediu para abrir a porta do sorvete? Sabe qual é a magia disso? Ela pode agora, sozinha, abrir a porta e então comer o sorvete dela. Porque lembre-se, ideias são coisas. E isso é real. O sorvete é real. Não, a nossa mente não distingue o real do imaginado. Se você acredita que tem um monstro atrás da porta, tem um monstro atrás da porta. Se você acredita que alguém vai te tratar mal porque, sei lá por quê, você vai reagir como se a pessoa fosse tratar mal. Por que você acha que tem pessoas que não conseguem chegar para outra e falar assim: olha, eu queria dizer que estou apaixonado por você. Mas claro que eu não vou dizer isso. Por quê? Porque eu tenho certeza que ela vai dizer não para mim. Ué, se ela vai dizer não para mim, eu nem vou. Porque afinal de contas, ela vai dizer não para mim. Isso vira realidade. Ok? Então, o teste de deserto nos ajuda a identificar se nós somos mais visuais, mais sinestésicos ou auditivos. Perfeito? Isso aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos prosseguir para a gente fazer o nosso trabalho de auto-hipnose chaveiro de si. Vocês vão fazer uma coisa. Se você está assistindo gravação, você só vai dar pausa no vídeo ou vai continuar, você quem sabe. Mas quem está aqui na aula presencial vai fazer uma coisa. Vai simplesmente... vocês vão descobrir. Então, vamos lá. Afinal de contas, como funciona essa prática de auto-hipnose para ser chaveiro de si? Você já sabe as relações que a chave, essa ideiazinha, esse símbolo veio para cá. Então, vamos praticar isso.
Simplesmente, por favor, feche seus olhos. Fique em uma posição confortável. Apenas isso. Observe a sua respiração. Apenas observe a sua respiração. Observe o ar entrando e saindo. Agora, eu peço que você observe a sua mente. Observe a sua mente. Na sua mente, você vai encontrar uma grande chave dourada. Eu não sei como é essa chave para você. Se ela é pequena, se ela é grande, se é uma chave tetra, eu não faço ideia. É uma chave que existe na sua mente. Vasculhe aí. Você sabe que utilizaremos essa chave que já é sua, que é somente sua, para liberar a sua mente, o seu inconsciente, as partes da sua vida. Nesse momento, eu peço que você pegue essa chave e dirija para uma fechadura que existe no topo da sua cabeça. Você pega essa chave, coloca nessa fechadura, gira e abre uma pequena portinha. Nessa portinha, começa a sair uma luz violeta. A luz violeta, ela começa a aparecer no topo da sua cabeça, por esse buraquinho. Você observa que a luz entra ou ela sai, mas essa portinha emana uma luz violeta. Lá dentro da tua mente, do teu cérebro, da sua cabeça, onde estão as questões relacionadas aos seus projetos de vida, a luz violeta começa a limpar tudo que existe aí dentro. Essa luz violeta, ela vai simplesmente substituindo todas as cores que haviam na sua mente, até que tudo que existe aí fique completamente violeta. E você crie coerência com o que existe no seu mente, no teu cérebro, até que tudo que existe aí dentro fique coerente com seus projetos de vida. Mantenha essa porta aberta, pegue essa chave dourada e dirija para uma outra porta que existe no centro da sua testa, entre as suas sobrancelhas, entre seus olhos. Abra essa pequena portinha. Quando você abre, uma luz azul escura começa a aparecer. Essa luz azul, você sabe que está presente no centro dos seus olhos. Essa área é onde você começa a organizar os seus pensamentos, a sua paz mental, aquilo que existia aí dentro, mas não cabe mais nos seus pensamentos. Você começa a deixar esse lugar azul, azul escuro, tirando tudo aquilo que havia aí, que desorganizava, desestruturava seus pensamentos, começa a ficar com a cor azul. E isso vai acontecendo automaticamente. Enquanto aquela luz violeta e essa luz azul começam a limpar o que estava aí dentro, peço que você leve a sua chave dourada e abra uma porta que existe no centro da sua garganta. Quando você abre essa porta, começa a emanar, a aparecer uma luz azul clara, bem clarinha. E essa luz vai arrumando, limpando tudo aquilo que dificultava a sua comunicação com o mundo. Coisas que você falava, mas não falava corretamente para que as pessoas pudessem entender. E também vai corrigindo tudo aquilo que você compreende do que as pessoas falam. A sua compreensão de se expressar muito bem, de compreender os outros, começa a ser arrumada, começa a ser reestruturada. E essa luz azul clara começa a tirar toda a bagunça que estava aí dentro e que impedia você de se comunicar adequadamente com o mundo, da forma coerente com a tua vida.
Pegue essa chave dourada e abra o centro do teu peito. Você perceberá que uma luz verde e rosa começa a entrar no teu peito. O verde relacionado à sua cura física, o rosa relacionado à sua cura emocional. E você começa a limpar tudo o que havia dentro do seu peito. As cores rosa e verde começam a limpar e eliminar tudo aquilo que não era rosa e nem verde de dentro de você. Vai limpando, limpando, tratando profundamente o que estava em teu peito e que não devia mais estar, ou que estava de uma forma desorganizada, de alguma forma disfuncional. Comece a observar essa luz verde e rosa no seu peito, limpando, arrumando tudo aquilo que estava aí. Pegue sua chave dourada e abra uma portinha que existe sobre o seu estômago. Ao tirar essa chave, essa porta se abre e a luz amarela começa a aparecer. Essa luz amarela começa a limpar tudo que estava aí dentro do seu estômago. Essa luz amarela é relacionada às formas como você se vê. As formas como você tem como metas da sua vida. As metas que você não põe em prática. Seus planos que você guardava numa prateleira e nunca tirou de lá. Aqueles planos que estavam marcados para que um dia talvez pudessem ser resolvidos ou postos em prática. Comece a limpar, organizar esse lugar com a sua luz amarela, entrando em coerência e limpeza com as metas que você procura para a tua vida. Comece a limpar tudo que existe aí dentro. Talvez você veja saindo bagunças, sujeiras ou outras cores. Assim como nos outros espaços. A luz violeta, azul escuro, azul claro, verde e rosa podem ser que expulsem cores que não caberiam nesses espaços. E vá arrumando seu estômago com essa luz amarela. Pegue sua chave dourada e coloque a 3 centímetros embaixo do seu umbigo. Assim que você abre essa porta, uma luz laranja começa a aparecer. Essa luz laranja vai limpando tudo aquilo que se relaciona às pessoas da sua vida, a sua relação com as pessoas da sua vida. Pode ser que você veja cores saindo que são inadequadas a esse lugar e o laranja organizando tudo que está aí. Observe a relação que você tinha com as pessoas, a forma como as pessoas te viam, também está aí presente. Vá limpando as formas como você vê essas pessoas e que as pessoas te veem. Deixa essa cor laranja tomar conta do que está aí dentro. Limpando profundamente, arrumando, organizando, criando coerência com o que você procura para a tua vida. Na pontinha do seu cóccix, pegue essa chave dourada e abra. Perceberá que uma luz vermelha começa a aparecer. Essa luz vermelha, ela vai ativando toda a energia que você tinha aí acumulada e que não conseguiu utilizar. Se você era muito agitado, essa luz vermelha vai equilibrando você. Se você estava parado, desmotivado, perceba que vai ficando mais e mais energizado. Essa luz vermelha vai equilibrando você. Vai levando energia para onde não tinha e vai equilibrando aquilo que tinha em excesso por uma forma mais adequada. Vai limpando a pontinha dessa porta. Vai limpando tudo que existe aí, criando coerência com tua vida, energizando, dando força, ou tirando os excessos que possam existir. Aquela luz violeta, lá no topo da tua cabeça, vai ficando coerente.
E quando naturalmente sua cabeça fica violeta, essa porta se fecha. E você, com a luz violeta dentro da tua cabeça, pega sua chave dourada e tranca essa porta, armazenando essa coerência de propósitos de vida que você tem. A luz azul escura vai criando coerência com seus pensamentos, com suas ideias. E você se sente em paz. Feche a porta naturalmente e delicadamente pegue sua chave vermelha e feche essa porta, armazenando esse equilíbrio aí dentro. Pegue sua chave dourada, vá até a porta da sua garganta, da comunicação. Veja o que precisa ser melhorado. Veja o que precisa ser eliminado. E assim que criar essa coerência e tudo estiver azul claro como deve estar, pegue sua chave dourada e tranque essa porta de sua garganta. Observe as cores rosa e verde que estão no seu peito. Pegue tua chave dourada e tranque essa porta. Deixe o equilíbrio físico e emocional tomar conta de você. Veja o que precisa ser realizado, o que precisa ser feito para que você encontre o equilíbrio adequado. Pegue sua chave dourada e se dirija até o seu estômago, da luz amarela, das suas metas de vida, daquilo que você se propôs a fazer. Defina essas metas, organize e deixe esse espaço amarelo como ele deve estar. Vá até aquela porta embaixo do umbigo de cor laranja. Pegue sua chave vermelha. Organize as relações que você tem com as pessoas. Quais são as pessoas que você precisa se completar? Quais pessoas que simplesmente você tem que deixar ir? Deixe tudo coerente e laranja. Vá fazendo isso até ficar completamente coerente. Com o laranja ali dentro, centrado, equilibrando tua vida, tranque com essa sua chave dourada. Se dirija até a porta que há na ponta do seu cóccix. Deixe a luz vermelha levar o equilíbrio, a motivação desejada, adequada para a tua vida, dando energia onde precisava ter energia. E quando você estiver completamente equilibrado, feche com sua chave dourada essa porta. Observando o poder que essa chave dourada tem, delicadamente, a recoloque num lugar muito especial da sua mente. Coloque essa chave de forma que você sabe que em qualquer momento da tua vida, você poderá utilizá-la novamente na porta que desejar. Enquanto essas cores fazem seu trabalho de forma inconsciente, você vai sentindo a diferença disso na sua vida. Se observe agora no futuro, estando equilibrado da forma que você procura, que você deseja, que você merece. Repouse a chave no lugar. E simplesmente, quando estiver completamente equilibrado com essas cores, inspire fundo e abra os olhos. Olá, então, para você que acabou de experimentar, essa prática eu utilizei, é uma prática bem holística, né, bem interessante, que algumas pessoas identificam como alinhamento de chakras. E sabe o que é interessante? Não importa se você conhece os chakras, não importa se você conhece as cores dos chakras, não importa se você sabe o que significa a função de cada um deles. O que nós trabalhamos aqui foi a questão simbólica
Eu poderia ter embaralhado as cores, eu poderia ter dito coisas em lugares diferentes, porque simplesmente esse trabalho é simbólico. Então, quando você utiliza limpar as suas metas pessoais, os planos que estavam engavetados, eu coloquei lá no seu estômago, se eu pudesse colocar, se eu pusesse no seu cóccix, ou no seu peito, ou na sua cabeça, também funcionaria. E a forma como você viu que as coisas aconteciam, elas também seriam adequadas a você. Perceba que eu não criei coerência nenhuma. Quem criou foi você. E é aí que está a magia. Por se tratar de auto-hipnose, você pode praticar isso sozinho, quando você quiser, em qualquer momento. Eu não sei as questões que você tem com outras pessoas na sua vida, eu não sei quais são as metas que você tem, os projetos que você deixou guardado, armazenado. Eu não sei se você tem algum propósito de vida, eu não sei se você tem algum pensamento ou se você que incomoda, eu não sei se você estava muito empolgado, pouco empolgado, motivado ou desmotivado, eu não sei. Mas você sabe. E a partir daí que a transformação é possível. Sabe por quê? Porque ninguém fala melhor para você, de você, do que você mesmo. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é utilizar a nossa própria inconsciência, isso é aquilo que nós não sabemos o que é, e modificar. E é esse padrão que a gente começa a modificar com vários clientes, né? Com todas as pessoas que vêm até nós. Claro que isso é apenas um exercício que mostra o resultado que traz para a tua vida. A gente vai fazer isso, só isso? Será que se eu pegar isso e ficar gravando, funciona? Não, claro que não. Só isso funciona? Funciona. Mas tem outras coisas que podem resolver e tratar de forma talvez mais adequada a algumas pessoas? Claro. E é isso que a gente vai trazer, essa magia de você poder... Bom, se bem que magia não tem nada, né? O negócio aqui é ciência. Mas essa possibilidade de transformar sensações, sentidos, os comentários que as pessoas estavam participando aqui, é simplesmente de dar um reset, dar uma paz. Quando eu ia para um centro espírita, eu fazia equilíbrio de chakra, isso aqui lembra isso. Ok? E a gente fez o mesmo trabalho. Não, uma visão diferente, uma versão diferente, né? Mas percebam que a chave está em você. E é aprender a usar, a ser o chaveiro, que é o convite que eu faço nesse treinamento. Porque se você consegue passar por isso, imagina fazer isso com pessoas da sua vida. Pessoas que procuram você. Isso é apenas um detalhe em que você pode se autotratar. É possível autotratamento? Claro que é. E tem vários casos aqui que nós vamos experimentar isso, ok? Então, agora que vocês já experimentaram como funciona essa auto-hipnose, como que você consegue ser chaveiro de si, eu vou fazer um bônus aqui. Eu vou te apresentar também algumas imagens mentais para que você possa tratar a você mesmo ou as pessoas que você ama da ansiedade, por exemplo. Como podemos utilizar uma imagem mental para tratar a ansiedade? Isso que eu vou passar para vocês agora são imagens mentais feitas por um médico psiquiatra, que ele começou a adotar o uso de imagens mentais no tratamento de seus próprios clientes. E ele escreveu um livro maravilhoso, o nome dele é Gerald Epstein, tá? E eu recomendo que você, inclusive, leia o livro dele, que é Imagens que Curam, ok? Então, pautado nesse livro Imagens que Curam, eu vou trazer aqui 3 exercícios que ele utiliza como exemplo no tratamento da ansiedade. E eu aproveito e peço que você coloque aí num papel, já que eu pedi para você ter papel e caneta do seu lado, coloque aí coisas que te trazem ansiedade. Começa a anotar aí. Pega o seu caderninho e anota aí. Coisas que te trazem ansiedade. Faz uma listinha aí. Coisas que trazem ansiedade. E o nosso objetivo aqui é que você coloque ao lado de cada coisa dessa um valor de 1 a 10, sendo 10 a maior ansiedade que você possa imaginar. 1, muito pouca ansiedade, mas tem uma ansiedade. 10, uma ansiedade horrorosa, exagerada, muito ruim. Então, faça isso, por favor. Então, você vai colocar a sua queixa do que te traz ansiedade e ao lado de cada item, você vai colocar uma avaliação de 1 a 10. 1, muito baixo, 10, bem alto. Ok? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Claro, pode dar pausa no vídeo aí para você fazer o seu exercício. Lógico. Né? Então, agora,
vamos lidar com os exercícios que nós vamos fazer de auto-hipnose e que você pode fazer depois sozinho também para tratar a ansiedade. O nosso primeiro exercício é entender que o que é ansiedade, né? Ansiedade é um estado hipnótico, né? Então, nosso objetivo, muitas vezes, não é colocar a pessoa no transe. É tirar a pessoa do transe. Hipnotizada ela já está. Né? Então, a gente vai tirar essa pessoa daquele padrão de repetição, padrão mental de conexão. Ai, tudo é um perigo, tudo é um perigo. Nossa, eu tenho que pagar minha conta, eu não consigo parar de pensar em nada, não sei minha conta. Eu tenho que fazer tal coisa, porque a gente vai tirar a pessoa desse estado. Isso é muito importante. Ok? Então, quando a gente fala sobre ansiedade, imagine que as pessoas que estão sob ansiedade estão no estado hipnótico e ela só consegue ver o problema. Ela só consegue focar no problema. Então, o que a gente vai fazer aqui é a aplicação de práticas para que a gente consiga desviar esse foco. Ok? E modificar a interpretação da pessoa. Lembra? Fato, interpretação, emoção, comportamento. Se nós modificarmos a interpretação, o que acontece? A magia acontece. Né? Aí vem um milagre que a pessoa não era capaz de ver. Então, vamos lá. Cabana no deserto. Peço, por favor, que você observe essa lista que você escreveu aí com suas questões e feche seus olhos. Feche seus olhos, fica em uma posição confortável. E eu peço que você se veja caminhando num deserto. Peço que você se veja caminhando num deserto com a mochila nas costas. E nesse momento, você percebe que um daqueles pensamentos, que um daquelas ideias que vinham te incomodavam, que te afetavam, começam a aparecer no horizonte. Só que ela não vem com uma nuvenzinha. Ela vem com uma tempestade de areia, escurecendo todo o horizonte à sua frente. E ela vem numa velocidade muito grande. Aquela tempestade de areia, ela vem em sua direção. Simplesmente, você sabe que aquele pensamento, aquela ansiedade está chegando, aquela crise de ansiedade está chegando. E você vai armar a sua barraca. Tire a sua mochila, tire a barraca de dentro da mochila, monte a sua barraca, prenda bem os pés dela, abra a porta da barraca, entre na barraca, feche a porta da barraca. Permita que a tempestade passe pela barraca, pela cabana. Observe as laterais dessa cabana sacudirem, se mexerem, enquanto a tempestade está lá fora. Aquela tempestade de areia está ali agitando e você está dentro, seguro, protegido. Você está protegido enquanto lá fora daquela barraca tem aquela tempestade imensa. Só que você percebe em algum momento que a tempestade vai passando. Peço que você coloque todas aquelas sensações que você sentia em algum momento da tua história, apareçam lá em forma de tempestade, estão fora da cabana, e você ali dentro. Seguro. Protegido. Em paz. A cabana se mexe, ela sacode, mas você está inteiro. A tempestade vai diminuindo em algum momento. A cabana para de sacudir. Quando você percebe que está em paz e dentro da cabana, simplesmente você abre a porta, prende a cabana, enrola a cabana, coloca de volta na sua mochila e segue seu caminho em paz. Quando você estiver seguindo seu caminho com a mochila nas costas, e a tempestade tiver passado, e o céu estiver limpo novamente, simplesmente inspire fundo e abra os olhos. Experimente fazer isso. Bom, então, fazendo essa experiência, já conseguimos verificar aqui uns resultados bem interessantes com os participantes. Espero que você também tenha experimentado alguns desses detalhes, certo? Uma pergunta interessante que surgiu foi: mas e se voltar? Ué, e a pergunta é: e se voltar, o que você faz? Fala para mim, fala aí, eu estou te ouvindo, fala para mim. O que você faz? Volta para a barraca, claro.
Então você já tem um recurso aí, já tem uma chave moldadinha para você, que é voltar para a tua barraca sempre que for preciso. E quanto mais você fizer isso, mais fácil é. Se agora você demorou aproximadamente aí, sei lá, 1 minuto, 2 minutos para se guardar dentro da barraca, se você for praticando isso, da próxima vez demora 2 segundos. Em 3 segundos já consegue entrar na barraca, a tempestade passa, você já abriu a barraca, já guardou a barraca e foi embora. Isso em 3 segundos. Se você começar a praticar, isso fica muito rápido e automático. Então apenas repita, apenas faça. Você sabe que a repetição é muito importante. Vamos para o nosso outro exercício, que é o rochedo ao mar. O princípio é o mesmo. Então, observa a sua lista novamente, por favor. Dá uma olhada nessa lista em que você pegou o que te causa ansiedade, né? O que te afeta, e simplesmente feche seus olhos. E agora eu peço que você veja uma cena. E essa cena é um rochedo que existe no mar. Quando você se aproxima daquilo que te afeta, que te incomoda, perceba que é um mar batendo com força no rochedo. E esse rochedo é o que você sente. É difícil, é uma agitação grande. Mas perceba que conforme o mar vai batendo, ele vai desfazendo todas aquelas pedras. Todo aquele rochedo vai se desfazendo, se desfazendo. Deixe o mar ficar agitado e limpar esse rochedo, sem que apareça um incômodo. Deixe esse mar desfazer esse rochedo. Vai desfazendo, desfazendo. Você perceberá que em algum momento esse rochedo será desfeito. E quando esse rochedo for desfeito, as águas desse mar voltam a ficar calmas, tranquilas. E você se sente em paz. Deixa a bagunça desse mar quebrar completamente aquelas pedras que causavam incômodo em você, causavam ansiedade, estresse, causavam aquele incômodo que você não sabia lidar. Mas essas águas vão quebrando esse rochedo. E quando não houver mais nada, e seu mar estiver calmo, tranquilo, pacato, simplesmente aproveite essa imagem, inspire fundo e abra os olhos. Leve o tempo que for necessário. Dê pausa no vídeo, se possível, para continuar. Pois bem, então agora que você já experimentou o rochedo ao mar, já experimentou da cabana, existe ainda uma possibilidade da gente criar uma nova cena, mexendo com o seu inconsciente para tratar questões da ansiedade. Então, para isso, peço, por favor, que você feche seus olhos. Peço que você veja uma cena, uma imagem, de uma criancinha brincando de fazer bolhas de sabão. Todo mundo sabe como se faz bolhas de sabão. Pega um copo com água, coloca sabão e começa a pegar um canudinho e soprar bolinhas. E cada vez que as crianças fazem aquelas bolhas, é uma felicidade muito grande. Correr atrás dessas bolhas, estourar a bolinha. E eu quero que você compartilhe dessa felicidade com essas crianças que vão estourando bolinhas de sabão. Compartilhe com elas. É tão gostoso, tão agradável. É tão interessante que tem vezes na nossa vida que parecem que pessoas pegam um punhado de terra e jogam em nosso copo, e esse copo fica sujo. Você é a água desse copo. E parece que às vezes está sujo. O seu único objetivo agora é colocar sabão nessa água assim, barrenta e começar a fazer bolhas de sabão. Cada bolha que você faz, aquela sensação gostosa de ver crianças brincando com bolhas de sabão, vai passando por você. E cada vez que você vai limpando bolhas, aquela água vai ficando mais clara,
mais transparente. Você vai fazer isso até que toda aquela sujeira saia dessa água e que você tenha estourado tantas bolhas de sabão até a água ficar transparente e pura, eliminando tudo aquilo que poluíram sua água. Você vai se limpando, se purificando, conforme vai brincando de bolhas de sabão. Vá permitindo purificar essa água, limpando, limpando, limpando. E quando sua água estiver pura, cristalina, e você se divertindo com as bolhas de sabão, saiba que pode repetir isso tantas vezes quanto quiser. Pegue um daqueles incômodos que constavam na lista, coloque nessa água e veja como ela fica barrenta. E você já sabe o que fazer. Vá fazendo bolhas de sabão até deixar essa água pura e cristalina. Quando sua água estiver pura e cristalina, simplesmente inspire fundo, abra os olhos e se sinta maravilhosamente bem. Bom, e é claro que agora eu acredito que você tenha experimentado 3 formas diferentes de fazer um exercício para a mesma queixa, no caso, queixa de ansiedade. Né? Mas encontramos algumas limitações nesses exercícios. E quais seriam? Primeiro, imagina, uma pessoa chega no consultório e eu falo para ela assim: ô fulano, regressão funciona. Mas ele diz para mim que eu não vai fazer regressão porque isso é coisa do capeta. O que eu digo para ele? Acontece. O que eu digo para ele? Ah, foi mal aí pelo seu tempo e pela minha incapacidade de transformar a sua vida? O que eu falo para ele? Ah, foi mal, cara, eu sou incompetente, só sei usar regressão e eu não sou capaz de dar conta para você. Então, vamos lá. Se a gente aprendeu que o que a gente está fazendo é em se comunicar com o outro, você está entendendo que hipnose é comunicação? Não vai ser uma técnica, que a regressão é uma técnica, uma ferramenta terapêutica. Não vai ser porque eu não posso aplicar regressão para ele que ele não vai ter resultado. Não é por causa disso que ele não vai ter resultado. A gente pode se comunicar de várias formas com alguém e levar resultados de várias formas para as pessoas. Imagina, olha, eu quero te dar Novalgina. Ah, mas eu não tomo Novalgina porque é contra a minha religião. Ah, então você vai, sei lá, porque eu não acredito em Novalgina. Vacina. Não vou tomar vacina porque, sei lá, isso é... Eu já nem sei quem que toma vacina e quem não toma vacina. O fato é que a pessoa não vai tomar vacina. Ah, então não posso te ajudar em nada, vai embora. Se eu fosse um cientista, um médico, talvez eu dissesse isso. Olha, se eu não tomar esse remédio, eu não posso fazer nada. Beleza. Mas você aceita uma cirurgia? Ah, eu prefiro cirurgia do que o remédio. Tá bom. Ah, você prefere oração do que o remédio? Então tá bom, então prefere oração do que o remédio. O que acontece? A gente vai deixar de ajudar uma pessoa? A gente vai deixar de transformar a vida dela, sendo que não é necessário que você fique preso a uma técnica terapêutica? O propósito é que a gente consiga modificar a vida de uma pessoa, mudar o sistema, ser uma chave. Que tipo de chaveiro você é se só sabe fazer chave tetra? Gente, eu só falei chave tetra porque eu não sei o nome daquela chave comum. Eu não sei o nome daquilo. Chave simples, sei lá. Só sei fazer a chave simples para abrir gaveta de armário. Quem são as pessoas que vão me procurar? São aquelas pessoas que têm um armário sem a chave. Né? Eu não sei se isso é bom. Eu não sei. Porque quando a gente está falando sobre seres humanos, você não tem garantia. Eu, por exemplo, eu tenho um público específico de tratamento. Tá? Eu tenho, por exemplo, um público muito específico assim, de ejaculação precoce, por exemplo. A pessoa que chega com ejaculação precoce para mim tem várias formas de tratar. Tem algumas que vão querer regressão, outros não vão querer regressão, sendo que a regressão é uma das partes disso, do tratamento completo. O que acontece? Eu vou dizer para a pessoa assim, não, cara, olha só consigo tratar sua ejaculação precoce se você aceitar isso. Não. Tem várias formas de ser feito. Vícios. Tem várias formas de ser feito.
Então, o mais mágico é que a gente aprenda a se comunicar com essas pessoas para que a gente possa ser o chaveiro mais adequado para elas. Sabe quantas pessoas que já procuraram tratamento em outras formas de tratamento e não encontraram e apareceram no consultório? Vou dizer para vocês que a maioria. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser só mais um na vida dessa pessoa se não puder ajudá-la. É por isso que tudo funciona. Mas é bom saber o que dá certo para aquela pessoa. E são essas estratégias que a gente vai atrás. A gente vai atrás daquilo que funciona para a maior quantidade de pessoas possível. Porque é a comunicação que nós estamos trabalhando. Sendo assim, o que a gente trabalha no curso? A primeira técnica que a gente aprende é coragem. Imagina, você toca na sua mão e se sente completamente amado e protegido. Ok? Você fecha a mão em qualquer lugar do seu dia e continua se sentindo amado e protegido. Autoscopia. Aliás, sobre a autoscopia, tem uma experiência bem interessante que mandaram. Foi a Amanda que mandou. A Amanda está aí. Eu não sei se ela mandou ontem ou hoje, eu já não lembro. Foi, Rafa, foi ontem. Foi Eu tive ontem? uma experiência curiosa, porque não foi intencional, mas eu quis fazer a prática. Foi quinta-feira, perdão. Eu ia aplicar numa pessoa, revi a aula e comecei, quando eu estava revendo a aula, eu fiz a prática em mim. Tipo assim, eu aproveitei para fazer um faxinão. E aí? Eu falei assim, bom, deixa eu ver como é que está a minha oximetria. Eu não, assim, não havia uma intenção realmente de melhorar o pulmão nem nada, mas uma das coisas que eu fiz foi faxinar o pulmão. Eu imaginei que eu estava passando um aspirador de pó tirando a poeira de dentro do pulmão. Aí quando eu botei o dedo no oxímetro, deu 100%. Eu achei inacreditável aquilo. Muito legal, muito legal. Né? É autoscopia. A quantidade de pessoas que me procuram para tratamento, por exemplo, se não me engano, que eu não consigo ver o nome dele agora aqui, me perguntou sobre tratamento de doenças autoimunes, sobre doenças crônicas, né? A autoscopia, ela trata muito bem isso, né? Então, inclusive, através da autoscopia, eu tenho alguns clientes que têm fibromialgia, altamente eficiente. Outros... isso é interessante. Eu tenho 3 clientes ativos que têm desmielinização, esclerose múltipla, né? Desde que começaram o tratamento, não tem mais sintomas comigo. Olha que legal. Né? Não tem mais as crises desmielinizantes, por exemplo. Nossa, Rafael, isso é um super case de sucesso. Super, mega. Pois é. Uma coisa. Lúpus. É impressionante. Uma pessoa veio se tratar comigo para tratar ansiedade. Só que a gente faz um pacotão a gente vai tratar várias queixas de pessoa para que ela chegue até o número 10, né? Desde que ela acabou o tratamento, ela falou assim, doutor, eu não tive mais nenhum sintoma do lúpus quando terminou o nosso tratamento. Então, assim, são coisas que apareceram. Elas não vieram tratar lúpus, não vieram tratar esclerose múltipla, não vieram tratar... A fibromialgia veio tratar sim, tá? Mas não vieram. Então, é um efeito que sem querer. Por quê? Porque a gente começou a organizar a estrutura dessas pessoas. E isso faz toda a diferença. Né? Regressão, talvez chamada de técnica rainha, né? Que é a mais conhecida, algumas pessoas até confundem, dizem que regressão é hipnose é regressão. Vocês vão encontrar muito isso no caminho de vocês. Se você trabalha com hipnose, vai trabalhar com regressão, que é falso, né? Mas as pessoas confundem isso. Né? PNL, programação neurolinguística, isso é, imagina que você pode editar a programação do teu cérebro, e é isso que a gente vai fazer. A auto-hipnose, então você aprende também como entrar em estados de auto-hipnose, favorecendo esse trabalho todo. Hipnose conversacional, a clássica e neurosensorial, claro, são abordadas aqui no curso, né? Antes ela não tinha, nós não tínhamos o módulo de hipnose clássica. Acabou que, por um acidente de percurso, teremos, né, esse módulo específico de hipnose clássica, é bem legal, inclusive. Metamodelo. Por que as terapias, em geral, elas têm a mesma forma de tratamento? Só que
mesma forma, tem o mesmo sentido. Se você pegar a estrutura de uma terapia, você vai ver outra terapia, a estrutura é a mesma. Então, a gente vai aprender exatamente como que é esse modelo, que você pode, a partir daí, ser o dono de uma nova franquia, de uma nova terapia revolucionária, que é só porque seguiu o modelo. Né? Então, você vai ter um modelo aí que você pode colocar qualquer terapia junto. Né? Então, isso é bem legal, essa aprendizagem. Bem interessante. E muitas outras, porque não ia caber na página, ia ficar muita página, fiquei... Enfim. Quem já... Denise, Amanda, quer acrescentar alguma coisa do que tem no treinamento? Acho que está muito bem explicado já. Tá bom. Ok. Bom, e a Nós oportunidade... ratificamos. Oi? Nós ratificamos. Ah, tá. Participar da equipe de terapeutas, a equipe H, que é clínica 100% online. Aliás, eu devo dizer para vocês que tanto a Amanda quanto a Denise fazem parte deles, né? Dessa equipe, que é uma clínica que funciona 100% online. Por exemplo, Denise, ela é de Minas Gerais, Ipatinga, e a Amanda é aqui do Rio de Janeiro. Mas ambos estarão trabalhando, atendendo pessoas através da clínica, que atendimento é 100% online. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Essa que é a ideia. Né? E qual que é a vantagem? Fazer parte da equipe é muito bom porque você tem ali formação continuada, nós teremos supervisão clínica, experiência da própria clínica, porque pegando casos diferentes, né? E, claro, a renda para você poder sobreviver. Imagine que a ideia é que você tenha, no máximo, 10 horas por semana dedicada a essa clínica para que ter participar dessas vantagens. Né? Então, o objetivo é que a gente possa atender o maior número de pessoas do mundo e transformar e impactar positivamente toda a natureza humana. As aulas serão gravadas, mas elas serão ao vivo. As aulas, igual esse treinamento aqui. Ele está sendo ao vivo, tem participantes, mas essas aulas ficam gravadas. Os materiais, atividades são colocados, disponibilizados no Google Classroom. Então, tem lá sempre deverzinho de casa, o que fazer, etc, etc. Materiais complementares são colocados no Google Drive. Então, está sempre para poder pegar material. Tem vários materiais, vários livros, várias apostilas, então você tem ali todo o material, além, claro, da bibliografia que eu utilizo aqui nos nossos treinamentos, ok? O certificado é reconhecido internacionalmente. Aliás, só para você ter uma ideia como que ele funciona, pega seu celular, se for possível, e tira uma foto aí do QR Code. Né? Aproveita aí, pega seu celular, pega o celularzinho aqui, pá, e vou tirar uma foto para você ver. E, esse adesivo aí, ele está presente em todos os certificados, tá? Dá uma olhadinha para ver como é que ele fica. Você vai ter o seu nome lá, no caso aqui é Daniela Oliveira, né? Vai ficar assim, é um selo de que a certificação foi reconhecida, né? Formação, formadora, data, né? Então é bem interessante. Nós somos a única escola fora da Europa a ter esse certificado. Né? Então é bem interessante. Arrasou, Rafa. É legal, né? É a única escola fora da Europa que possui o certificado do Real Dream. Então, é profissionalizante, o objetivo é que você seja capaz realmente de atender as pessoas. Tá? Então, isso é bem interessante, porque você quer atender no Brasil? Você pode. Quer sair do Brasil e ir para a Europa? Pode atender. Quer atender nos Estados Unidos? Também pode, não tem problema nenhum. Tá? Então, para inscrições, para você conhecer um pouco mais sobre como se inscrever, como se materializar aí no seu sonho de ser hipnoterapeuta e ter acesso a todas essas técnicas, recomendo pegar aí o seu celular mais uma vez, tirar a foto desse QR Code incrível, lindo, maravilhoso, dá pausa nesse vídeo aí só para você poder fazer isso, ou acessa lá diretamente a www.clinicarafaelhaddad.com.br, que logo assim vai ter um linkzinho lá, curso de hipnose. Pronto, você clica lá e já pode se inscrever, pode ver como é que funciona, metodologia, como fez um certificado bonitão, pode ver os alunos que estão cadastrados, inclusive, aqueles que se formaram, né? Todos os alunos vão ter uma... Vocês vão olhar lá, vão ver que todos os alunos têm lá o endereço e o nome para serem encontrados. E que, claro, se o nomezinho está lá, é porque está reconhecido como aluno do curso e que pode atender, ok? Então, eu farei isso com todos os alunos aprovados no treinamento. E acredito que seja incrível.
Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa aula. Vocês foram fantásticos.